Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live Papo de Costura de Vestido de Festa, onde nós vamos conversar, desmistificar esse mundo de modelagem e costura de vestido de festa. Para quem não me conhece, meu nome é Deni Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestido de festa. E o tema da nossa live de hoje, gente, é o que um profissional da costura precisa saber para atender a sua cliente no sob medida com segurança. Mas o que significa mesmo isso? Qual é esse assunto que vai te passar essa segurança na hora de atender? Nós sabemos que vestidos de festas, eles precisam combinar. Combinar o quê? Combinar tecido e modelo, né? Mas não é só isso. O tecido e o modelo, eles precisam também estar adequado ao biotipo da tua cliente. Um vestido de festa, ele precisa ser bem acabado, bem costurado, ele precisa ser elegante, feito com tecidos assim, nobres, né, refinados, muito bem feitos, mas o mais importante e é imprescindível que eles valorizem o corpo da tua cliente, né, que ele faça essa diferença quando fica pronta essa peça. Então isso é imprescindível, combinar modelo, tecido com o biotipo da cliente. E muitas vezes, quando a gente está começando a trabalhar com isso, a gente fica na dúvida quando a cliente ela chega contigo ainda sem um modelo definido, ou então ela já vem com o modelo definido, mas ela tem dúvidas. E você precisa estar preparado para poder dar essas informações para sua cliente, passar segurança para ela na hora que ela lhe perguntar. Tenho o busto grande, como ficaria melhor um vestido em mim? Tenho quadris largos, como ficaria melhor? Então é muito importante esse assunto, é importante que você busque esse aprendizado, tá? Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Eu selecionei aqui, gente, hoje 5 biotipos. E na próxima live, eu acho que a gente vai continuar esse assunto. Eu acho não, a gente vai continuar, porque nós vamos falar hoje sobre 5 biotipos, tá? 5 tópicos, que é mulheres com quadris largos, o que fica melhor nessa pessoa, nessa cliente. Mulheres com quadril estreito, seios grandes, seios pequenos e mulheres com pouca cintura, tá? Nós sabemos assim, no geral a modelagem coloca assim, vários tipos de cor, ampulheta, triângulo, né? Vários desse tipo. Eu não gosto muito dessas palavras porque nem sempre é assim, né? Uma mulher triângulo não é uma mulher triângulo. Então tem que ver se essa mulher triângulo, o que ela precisa para ombros largos, estreito, fino. Ok, mas não é só isso. Então eu estudo assim, eu busco muito o que valorizar na hora da escolha do modelo no corpo da minha cliente, tá bom? Então a gente vai começar a falar sobre o quadril largo. O que exatamente você vai indicar para uma cliente que tem o quadril largo? Gente, primeiro ponto importante, tá? Mulheres com quadril largo, o ideal é evitar roupas justas, roupas, né, pegadas no corpo. Antes de a gente continuar aqui, eu vou falar uma coisa com vocês. Nós sabemos que às vezes a pessoa ela já vem com o modelo pensado e o modelo pensado ele não se adequa ao corpo dela. Então, o que acontece? Você tem que usar todo o seu profissionalismo, tá? Para quê? Para fazer ela mudar de ideia. Deixa eu ver aqui esse telefone que ele tá descendo. Você tem que usar todo o seu profissionalismo para fazer o quê? Para ela mudar de ideia, mas com muito jeito. É importante que ela perceba e que ela saiba que aquela mudança vai ser para ficar melhor nela, para vestir melhor, ela vai ficar melhor se fizer essa mudança, tá? E tem vezes que a gente não consegue mudar, isso acontece também, infelizmente. Mas é importante que você saiba esses pontos, tá? Que eu vou passar para vocês.
Mulheres com quadril largo devem evitar roupas justas, né? Roupas pegadas no corpo, porque vai marcar ainda mais o quadril, certo? Tá. E qual é o melhor tipo de saia para essa pessoa que tem o quadril largo? Vestidos de festa, gente, o melhor corte de saia é o corte évasé, tá? O corte évasé é o melhor, é perfeito para pessoas que têm o quadril muito largo, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É o corte évasé, mas não é aquele corte évasé, é aquele évasé amplo, é aquele évasé que tem um formato de A, né? Que ele vai quadril e ele desce sem muito tecido embaixo, tá? Ele é uma saia que ele acompanha o corpo, mas ele não fica muito tecido para baixo. Então, esse tipo de corte, numa saia évasé, para pessoas que têm o quadril largo, é o melhor corte que existe, fica perfeito. Tanto em tecidos mais encorpados, como em tecidos leves, tá? O segundo ponto, gente, você vai indicar na parte do corpo do vestido, tá? A frente única fica bom para quem tem quadril largo, por quê? Porque o ombro fica à mostra. Quando o ombro fica à mostra, ele dá um equilíbrio com o quadril. Por isso que a frente única, ela favorece esses modelos, tá? Frente única, a cava americana também fica muito bem em pessoas que têm quadril largo. Isso para dar esse equilíbrio, tá? Para ficar harmônico na hora que a pessoa veste uma roupa. Esses tipos de corte, eles valorizam muito e ajudam muito a criar essa harmonia, tá? Então vamos lá. Para quadris largos, os tecidos mais firmes, quando eu falo mais firmes, não são os tecidos assim muito encorpados, são tecidos que nem o Prada, que é um tecido que tem caimento, mas ele não é fininho, né? Então, o Prada, o Pascale, Crepe Pascale, eles são os tecidos mais indicados. Mas aí, se de repente tua cliente é lá, eu quero tecido fino, eu quero tecido leve, e aí claro que você pode fazer também de tecido leve, tá? Desde que a saia seja no corte évasé, tá certo? Então isso é importante. Pode ser no tecido fino, normalmente eu uso o cetim ou crepe amanda no forro e um tecido leve por cima, mas o corte ele continua sendo o évasé. Não o évasé muito amplo, tá? O évasé mais retinho, mais, sabe, tipo A mesmo, que ele só faz aquela abertura embaixo e fica perfeito, fica maravilhoso. Um ponto muito importante, gente, em vestido de festa para mulheres que têm quadris largos, sabe o que é? Todos os detalhes que você vai usar nessa peça, nesse vestido, você tem que detalhes, brilhos, bordados, tudo que você for usar, tá? Que não pode também ser muita coisa, mas você precisa colocar na parte de cima, tá? A saia, ela precisa ser lisa. Sabe esses detalhes que a gente coloca, às vezes coloca na cintura e ela desce um pouquinho? Nem isso, tá? Porque quando desce, ela vai chegando na direção da onde? Do quadril, que é a parte mais larga, tá? Então, o ideal é que coloque na parte de cima, faz os bordados, faz os brilhos, coloca o que for possível colocar na parte de cima, tá? A saia mantém lisa. E o ideal também é que o tecido não seja brilhoso, que não tenha um acetinado muito forte, tá? Ele precisa ser um tecido de festa, que tenha um leve acetinado, mas que seja fosco. Isso vai ajudar muito a suavizar essa questão do quadril largo, tá? Então vamos lá. Gente, meu telefone está... Só um minutinho, tá? Que eu vou ajeitar esse telefone aqui, que ele não está legal. Sim, vamos lá. Vamos continuar aqui com o quadril largo. Digamos que a tua cliente, ela quer um tubinho.
né? Uma cliente com quadril largo, ela quer um tubinho, e aí que fica marcado. Aí o que você vai fazer? Pode fazer? Dá para fazer um tubinho para uma pessoa que tem um quadril largo? Dá, gente, até dá. Contanto que esse vestido, esse tubinho, ele a partir do quadril, ele desça retinho, tá? Bem reto, sem entrar, sem ajustar. Ele desce reto, tá? E ele seja midi ou longo, nunca acima do joelho, tá? Porque aí vai achatar e vai dar mais efeito, vai aparecer mais o tamanho do quadril. Então é importante que esse comprimento, deixa sempre o comprimento midi ou longo, tá bom? Acima do joelho, não importa a altura da pessoa, acima do joelho, se ela tiver quadril largo, melhor não colocar, tá? Vamos falar agora do quadril estreito. O que você vai indicar, tá? Para uma cliente que tem os quadris estreitos em vestidos de festa, tá, gente? Que tipo de corte de saia é o ideal? Nesse caso, ao contrário, né, de quem tem o quadril largo, você pode usar a saia godê, a saia evasê. Só que a evasê, nesse caso, é uma evasê ampla. Quanto mais tecido para baixo, mais vai aparecer, né, o quadril, mais vai parecer que ela tem mais quadril. Então pode ser, digamos, um godê com franzido, pode ser um evasê com franzido na cintura, tá? Pode ser os franzidos mesmo, pode cortar um tecido reto e fazer só no franzido. O importante é o quê? Que tenha volume na parte do quadril, da cintura para baixo, tem esse volume, tá? Para poder suavizar com os ombros. Tá certo? E tem esse equilíbrio, né? Quando a pessoa olha, fica uma coisa assim bem visualmente bonita, um vestido bonito. E aí dá uma arrumada no biotipo da pessoa, tá? Rendas, brilho, aplicações. Nesse caso, gente, pode abusar, né? Inclusive estampas na parte da saia. Pode colocar bordados na saia, pode colocar, digamos, se você vai fazer um vestido que a parte de cima aqui você faz uma cor só, digamos, você faz preto aqui e você coloca uma renda preto e branco para baixo. Nossa, fica lindo. E aí disfarça totalmente o quadril estreito. Estampas também não importa o tamanho da estampa, né? Para colocar para baixo em uma pessoa que tem quadril estreito, tá? Pode colocar, que faz toda uma diferença nessa questão assim da harmonia, tá? Liso para cima, estampa para baixo, renda para baixo, brilho para baixo, não tem nenhum problema, tá bom? Que dá super certo. Agora as saias retas e as saias sereias, elas não são recomendadas para quem tem quadril estreito. Por quê, gente? Porque vai aparecer todo o biotipo, todo o corpo da pessoa, né? A estrutura do corpo vai aparecer toda, vai afunilar, vai perder toda a elegância, vai perder essa harmonia e esse equilíbrio. Então, a saia sereia, por exemplo, para ela ter um efeito bonito, para poder aparecer mesmo uma saia sereia bem legal, ela realmente precisa ser pegada no corpo e depois soltar, né? Se não acontecer isso, não fica uma saia sereia bonita. Para apertar a saia sereia na parte de cima, numa pessoa que não tem quadril, não fica legal, não vai ficar legal. Então é um dos modelos que você não deve, tá? Que você não deve assim, assim falar para sua cliente que pode dar certo. Se ela tiver quadril estreito, conversa com muito jeito, porque eu sei, gente, que acontece também muito isso. E a pessoa, ela insiste, e eu não tô falando só desse modelo, tô falando de qualquer um. Às vezes a pessoa, ela já vem com o modelo decidido e é muito difícil da gente mudar isso. Mas a gente sabe o que também? Que se você não falar assim como um profissional, se você não se posicionar, vai fazer diferença no resultado do teu trabalho. Sabe por quê? Porque assim, depois a pessoa diz assim, não ficou legal essa peça em mim. Então é melhor você
Conversar com a tua cliente, explicar com muito jeito, com muito carinho, dizer sempre para ela que é sempre para ficar melhor. E aí faz essa mudança, que aí o resultado é legal. Tanto para a cliente, que vai ficar mais bonita, vai se sentir mais bonita, como para o seu resultado como profissional, tá bom? E é importante, na hora de passar essas informações, que você tenha essa segurança. Sabe quando é que a cliente, ela não muda o modelo, por mais que a gente ache assim, não tá legal, mas ela não muda, a gente não consegue fazer ela mudar? Quando ela te pergunta assim, Dani, eu queria saber se esse modelo fica bom em mim. Aí se eu ficar, não sei, acho que sim, pode ser que fique legal, então, mas tu gostou desse modelo? E aí já passa insegurança para a cliente. E aí o modelo escolhido, qual é o que fica? Fica o modelo que ela escolheu. E nem sempre é o melhor. Então, às vezes a gente, assim, por essa questão de a gente não querer falar para o cliente, alguma coisa assim, né? Fica um mal-estar, às vezes, a não ser que você tenha muita intimidade com o cliente, mas tem que ser profissional, tem que falar de uma forma profissional. E aí o resultado é que faz a diferença, tá? O resultado que é importante. Então aí tem que falar, vá com jeito falando. Nem sempre a gente consegue, isso aí é fato. Mas é importante que você use esse profissionalismo para poder ajudar a tua cliente na escolha do melhor modelo para o biotipo dela, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai falar o que precisa ser evitado. Não, peraí, gente, me perdi aqui. Vamos falar sobre busto grande, né? Busto grande, eu acho que é um dos maiores problemas em relação à modelagem, e que fique bem o modelo, bem vestido, bem adequado no corpo da cliente, né? Nós vamos começar com os melhores decotes. Quais são os melhores decotes para quem tem seio grande? Decote V é o melhor, gente. É perfeito, é o decote V, tá? Assim, é o que eu acho que fica melhor em pessoas que têm seios grandes, é o decote V. Mas você pode usar também o decote quadrado. Em alguns casos, o decote U também fica muito bom. Quanto mais aparecer essa parte aqui, menos o seio, né, vai ficar... mas assim, vai parecer menor o seio. É isso que eu quero dizer. E aí, inverte super bem, gente. Isso que é importante, tá? Pra disfarçar o que tá ali demais na pessoa, tá? Então, assim, os decotes. É o decote V, o decote U e o decote quadrado. Esses são os melhores para quem tem seios grandes. Brilho, gente. Aí você vai fazer um vestido com uma pessoa que tem seio grande e você vai bordar esse vestido, você vai colocar pedraria, alguma coisa. Nunca na parte daqui do seio. Essa parte do corpo, para quem tem seios grandes, precisa ser limpo, precisa ser liso. Pode até ser um tecido acetinado, mas não com aquele brilho. Tem que ser um acetinado fosco. O ideal é que ele seja estruturado para poder ele afunilar, para poder ele ficar bem certinho no corpo, no seio da pessoa, tá? Mas, assim, brilhos, detalhes, rendas, bordados, aumenta o volume dos seios. Então, evita também drapeados, tá? Evita drapeado na parte do seio, porque ele vai parecer maior e vai evidenciar. Então, o ideal é que você não use esses detalhes, tá bom? Vestidos muito fechados aqui, ao contrário de que muita gente pensa que, não, vou fechar aqui porque eu não quero que meu seio é muito grande, então eu vou fechar aqui, digamos assim, a pessoa fala, né? E é totalmente o contrário. Quanto mais abre, mais ele vai parecer menor. Então, fechados nem pensar, tá? Gola alta, também não combina com pessoas que têm seios grandes. Porque é isso, gente. Fechou, vai aparecer que tá muito maior e aí vai ficar totalmente... vai desfavorecer tua cliente, tá? O modelo. Então, sempre modelos cavados, modelos gola, assim, decote V, decote U, decote quadrado, tá? Para evidenciar aqui o colo. E aí, o decote vai ficar bonito e vai parecer o seio bem menor, tá bom?
Uma coisa que eu queria falar com vocês sobre ainda a questão do seio grande, é sobre em relação à modelagem. Isso que eu tô falando pra vocês, gente, é o que eu acho que fica melhor diante de tantos testes que eu já fiz. Mas o recorte princesa, ele é o ideal para quem tem seios grandes. Porque quem tem seios grandes, não importa esse tamanho aqui, ó, a frente, não importa o tamanho do tórax todo, não importa. Tem seio grande, aqui vai ficar uma folga. Porque aqui vem pra frente aqui, né? O seio não tem como, vem pra frente. E fica uma folga aqui, né? E a folga abaixo do busto. E o recorte princesa, ele te dá a possibilidade de você tirar essa folga daqui, por causa do recorte, e limpar o tecido, né? Que fica aqui abaixo do busto. Eu uso sempre o recorte princesa, tanto com o tecido principal, digamos. Ele tá aqui, o vestido todo é um V aqui, eu faço recorte princesa no tecido principal, num zibelinho, num cetim bucol, ok. E se eu for fazer também um drapeado ou alguma coisa, um detalhezinho assim, mínimo que seja, eu sempre uso o recorte princesa como base, porque ele dá esse encaixe. Eu acho assim, que ele é o recorte, tá, mais perfeito para você usar quando uma pessoa tem um seio grande. Principalmente quando essa pessoa ela tem um seio grande, mas ela é magra. E aí a gente tem que tirar toda a sobra que fica, porque senão ela vai parecer, além do seio grande, ela parece gorda. E aí tem que tirar toda a sobra de tecido, tá? E o recorte princesa, ele te dá essa possibilidade de limpar bem todas essas sobrinhas aí que fazem a modelagem não ficar bonita, tá bom? Então só é uma dica essa questão aí do recorte princesa. Eu acho que funciona muito bem, tá certo? Estampas e brilhos, rendas, né? A gente já falou, sempre na parte de baixo da saia. Quem tem o seio grande, tudo tem que vir para baixo, porque nada pode ficar aqui em cima, a não ser o tecido limpo, o tecido liso, tá? Então pode fazer para baixo, coloca um detalhe, coloca uma renda, não sei, bordados nem tanto, né? Mas assim, se você quiser colocar uma estampa para baixo e um tecido liso para cima numa pessoa que tem o seio grande, fica perfeito, fica ótimo, tá? Mas sempre assim, gente, onde evidencia, ela tem que ser lisa, não pode ter detalhes onde evidencia muito a pessoa. Quadril largo não pode ter muita coisa, seio grande não pode ter muita coisa. Se você seguir essa linha, e você consegue definir, você consegue ir chegando a uma conclusão de como ajudar a tua cliente na hora dessa escolha, tá certo? Eu não sei vocês, mas assim, no meu ateliê, existe uma dúvida muito grande das mulheres, assim, de dizer assim, seios grandes não podem usar tomara que caia. Aline, eu consigo usar tomara que consegue usar um tomara que caia, contanto que a cliente ela tenha os braços mais finos, costas mais finas, né? As costas magras, digamos assim. E tem que ser também muito bem estruturado para poder segurar o seio. Se você conseguir fazer uma modelagem com uma estrutura, e é possível fazer, gente, para segurar um seio grande num tomara que caia, tecido estruturado, todo entretelado, né, com aspas, uma boa modelagem, é possível usar um tomara que caia, tá? Muitas mulheres que têm o seio grande gostariam muito de usar um tomara que caia, e aí chega comigo e diz, eu tenho muita vontade de usar um tomara que caia, mas para mim não dá. Por que não dá? Porque eu tenho seio grande. Então, na verdade, nesse caso, é só uma modelagem bem feita, tá? Estruturada, tecido estruturado, e também não vai fazer um tomara que caia para uma pessoa que seja gordinha, que tenha braço muito grosso, aí não fica legal, visualmente não fica bem, tá bom? Então, é isso. Outra coisa, gente, em relação à modelagem para busto grande,
Vocês estão vendo que eu estou falando algumas dicas para vocês sobre quem tem busto grande, porque realmente é bem delicado, né? Não importa se a pessoa usa G, se ela é magra, se ela usa M, se ela usa 38, sei lá. Mas sempre o seio grande é um problema para poder a gente fazer uma modelagem. E aí o que eu falei sobre o recorte princesa, tá? É uma dica que eu quero passar para vocês. E a outra coisa também sobre seios grandes é assim, quando vocês forem fazer tirar a medida, fazer um vestido para uma cliente e vai tirar a medida. Desde a hora que você tira a medida, você precisa dizer para sua cliente que ela precisa estar com o sutiã que ela vai usar na festa. Eu já tive problema, gente, no começo em relação a isso. Tira a medida, ela tá com um sutiã ou às vezes sem. E aí na prova já vem com outro. E seios grandes, a gente tem que fazer uma modelagem bem caprichada, para saber certinho a altura do seio, para ficar bem certinho assim, aonde vai fazer o recorte. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa usa quando vem tirar a medida, usa outro quando vem fazer a prova e usa outro na festa. E na festa não ficou bem. E aí ela vai falar o quê? A sua modelagem que não estava legal, não ficou bom, não ficou legal, não deu certo. Ficou feio no meu seio. Então, desde a primeira hora, quando vocês forem fazer a medida, tirar a medida, aí você fala, conversa. Quando você vai, assim, usar esse modelo, quando você costuma usar que tipo de sutiã? Você usa sutiã? Você quer que faça só estruturado, para não usar sutiã? Porque isso é muito, muito, muito importante. Até muda a estrutura do que a gente faz, por exemplo, num corset, né, num tomara que caia. O tipo do corte que a gente faz aqui, ele encaixa os seios, digamos, sem nenhum sutiã. Ele encaixa, ok. E aí, se a pessoa colocar um sutiã sem alça, um bustier, um sutiã, já vai amassar. E aí perde totalmente a forma do que você fez, tá? Da estrutura que você fez. E fica como se fosse folga. E aí, na verdade, isso aí o que acontece? A tua modelagem, ela parece sim que você não se esforçou para fazer uma modelagem legal. Mas nem sempre é isso, gente, tá? Então, muito importante, não importa o modelo. Pessoa que tem um seio grande, você tem que combinar com ela do começo, tá? Tipo de sutiã, um sutiã que encaixe o seio todo dentro para poder você tirar a medida. Isso tudo vai fazer diferença para poder você ter segurança para poder modelar, tá? Para poder você fazer uma peça de vestido de festa bem legal, com resultado bom. Tá certo? Vamos falar do busto pequeno. O que você vai indicar para a tua cliente que tem o busto pequeno? Aí você pode colocar no corpo, um corpo drapeado, pode encher de drapeado no corpo, né? Aqui na parte do seio, no corpo todo, na parte do corpinho, tá? Pode fazer bordados no corpo, também vale a pena, porque vai chamar a atenção aqui para cima, para aumentar um pouco. Aplicações, né, também na região do busto, tudo que chamar a atenção para que pareça maior, nesse caso pode colocar para cima, tá? Agora é hora de colocar aqui para poder aparecer um pouquinho mais esses detalhes e parecer que tem um seio maior, um pouco maior do que, porque assim, seio muito pequeno realmente fica estranho, principalmente quando o quadril é largo. Então tem que ir fazendo esse jogo, sabe? Para poder ir deixando essa peça em harmonia, para poder ficar bonito, para poder ela gostar no final, tá? O segundo ponto, gente, quem tem seio pequeno, você pode usar e abusar, digamos assim, de coisas claras para cima, peças claras. Você coloca peças claras aqui no corpo, ou um vestido todo claro, se ela não tiver o quadril muito largo, mas se tiver quadril muito largo, ou assim, ou a pessoa não gostar de roupa muito clara, mas a parte de cima é legal. Você colocar pedrarias claras, você dá ideias, tô falando, né? Ideias de colocar coisas claras. Se ela tiver essa dúvida, será que vai ficar bom em mim, assim, digamos,
uma parte de cima prata, né? É claro, fica ótimo, gente, fica muito bom, tá? Valoriza, porque vai aumentar essa questão aqui do seio. Oi, estão me ouvindo? Sumiu aqui minha tela. Continuando, gente, aqui a parte de cima, nessa parte de cima também você pode usar o que nesses vestidos para pessoas que têm seios pequenos? Pois é, pausou aqui pra mim também, Eric. Melhorou agora? Tá normal? Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Eu vou voltar só um pouquinho aqui no que eu falei. Das cores claras, né? Ah, sim, podem usar também franzidos, tá? Boa noite, Lena. Boa noite, filha. Então, gente, pessoas com seios pequenos, vamos continuar. Podem usar jabôs, né? Podem usar drapeados no decote, pode drapear aqui. Pode colocar a gola alta, tá? Os jabôs, gente, são folhos, pode botar folhos, pode, sabe? Dar volume aqui em cima, não tem problema nenhum. Justamente para dar esse equilíbrio, para poder dar essa ideia de que a pessoa tem mais seio, mais busto. E aí vai ficar bem legal. Na hora que você for compor a peça toda, tá? Agora vamos falar de pouca cintura. E o que significa esse negócio de pouca cintura? Eu não tô falando aqui, gente, da pessoa que engordou e perdeu a cintura, não, tá? Eu tô falando da pessoa que tem um tamanho. Ela tem um tamanho, o busto super combina com o quadril, tá? A numeração tá bem legal, mas ela não tem nada de cintura. Tem pessoas magras, mas que não tem cintura marcada, né? Ela é retinha. Então, essa pessoa é uma outra pessoa que é bem difícil de modelar em relação a vestidos de festa, para poder a gente valorizar o corpo dessa cliente. Então, o que eu indico para vocês? Pouca cintura. O que você pode indicar para a tua cliente, na verdade, né? Vestidos acinturados. Vestidos acinturados mesmo, pegados, sabe? Meio que estruturados no corpo e saia ampla. Saia ampla mesmo, sabe? Agora, se por um acaso essa pessoa for uma pessoa sem cintura, e com um pouquinho de barriga, a barriga um pouquinho elevada, a barriguinha assim aparecendo, saliente. Então, o ideal é que seja um vestido evasê. Os vestidos evasês, eles funcionam para quase tudo, gente. Principalmente, tipo assim, você pode usar o evasê tanto num tecido mais pesado como num tecido mais leve. Então, ele te dá a opção para poder ajudar em vários tipos de corpos, entendeu? Então, se a tua cliente for magra, não tem cintura, o melhor é indicar o corte evasê, tá? Corte evasê e evita o godê se ela tiver essa barriguinha aí que eu tô falando, tá? Porque vai ficar mais saliente, dá a impressão de gravidez. Sério, gente. Vai parecer assim que vai ficar só aquela barriguinha aparecendo assim, sabe? Na frente do godê. E o evasê, por incrível que pareça, ele tem menos tecido, mas ele não dá essa impressão. Ele vai caindo no corpo bem legal, tá? Corte evasê se tiver barriguinha, tá? Corte godê se não tiver. Se for só sem cintura, você faz uma cintura bem marcada do vestido e faz o corte godê, tá? E os tecidos, gente, eu acho que o tecido, a melhor escolha do tecido para quem não tem a cintura marcada são os tecidos mais encorpados, porque você vai fazer uma roupa estruturada e ele vai sair com aquele caimento assim, um pouco mais marcado, sabe? E vai dar aquela impressão de cintura.
Por exemplo, o Zibeline, o cetim bucol, o cetim italiano, todos eles ficam lindíssimos nessas peças. O que você vai fazer? A tua cliente quer, digamos, que coloque um bordado, um brilho, um detalhe, uma aplicação. E aí você vai colocar onde? Pra cima, parte do ombro ou decote, no máximo aqui, chegando aqui no decote, tá? Nunca passando assim do seio para baixo até na cintura e nunca da cintura para saia. A parte da cintura, ela tem que estar limpa. No máximo que você pode colocar, o máximo é uma faixa, eu acho bem legal isso, uma faixinha do mesmo tecido e bem ajustada, tá? Entretelada. E aí ela vai dar o quê? Ó, vai dar aquela impressão de cintura, vai ficar aquela impressão, não tem nada ali, né, de detalhe, então ela vai parecer mais magra e vai abrir a saia e vai mostrar o detalhe aqui pra cima. Então vai harmonizar, tá? Se ela quiser, o que você pode fazer é renda na parte de baixo, digamos, de baixo que eu digo é detalhes na barra, tá? Aquela renda que sobe, um bordado que vem subindo da barra para cima, mas não pode chegar no joelho, tá? Daí para baixo. A parte da cintura para cima e da cintura para baixo, ela tem que estar lisa, limpa. Aí vai dar um efeito de cintura legal, tá bom? Mas assim, ó, é brilho para cima, detalhe, alguma coisa assim diferente, ou lá embaixo, tá? Para essas pessoas que não tem cintura marcada, pessoas assim bem retinho, corpo retinho, a gente ajuda assim, fazendo essa cintura aí. Mas fica bem, gente, fica perfeito, fica muito bom e a cliente fica super feliz, né? Então é isso, a gente já falou dos 5 tópicos de hoje. Pouca cintura, né? E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Oi, Melly. Boa noite pra quem tá chegando. Nossa live já tá acabando. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Na segunda-feira, gente, a gente vai falar sobre e aquelas que são seladas na costa. Eric, essas daí geralmente essas pessoas que têm essa curva nas costas, geralmente essas pessoas que têm essas curvas na costa, assim, elas são seladas, né? Elas têm o bumbum grande. O ideal aí, o que é? É você fazer uma saia... A evasê, gente, ela funciona para quase tudo, sabe? Porque a saia godê, ela vai aumentar igual como ela aumenta o quadril. Uma dica bem legal para vocês, sabe o que é também? Que funciona bastante, que eu faço. Quando a cliente pede muito que faça uma saia godê, você faz de tecido fino. E às vezes, quando a gente faz um godê, eu uso muito assim, tipo, franzir um pouquinho nas costas, franzir um pouquinho na frente, né? Então ele tem que ser super liso, super limpo mesmo, um godê super no corpo, na cintura, sem franzir uma coisinha de nada. E num tecido fino. Aí disfarça muito legal, disfarça muito bem essa questão aí da pessoa ser muito selada nas costas, né? Porque assim, o bumbum marca muito. Érica, isso mesmo. Vai acontecer, por exemplo, eu falei aqui separado, né? Do quadril largo, falei separado do seio grande. Mas pode acontecer que isso aconteça em uma só pessoa, né? Ela é seio grande e o quadril grande. Nesse caso, o ideal é você fazer uma peça com um tecido todo liso,
sabe? Um tecido bom, um tecido de qualidade, um tecido, mesmo assim, um tecido bem legal mesmo, sabe? De festa, tipo zibelinho, um tecido bem mesmo bacana, mas não colocar renda, não colocar brilho, porque ou aumenta uma coisa ou aumenta a outra. Então o ideal é que você faça, sabe o que? Uma coisa que funciona legal para pessoas que têm o seio muito grande, aí o quadril muito grande. Esse decote, gente, que vai até na cintura e que a gente coloca um pouco de tule aqui na frente, ele alonga, ele vai diminuir o seio, tá? E ele vai dar aquela leve proporção em relação ao quadril. Eu uso muito esse decote que ele vem até na cintura e colocar o tule, porque ele tem a impressão de V, só que ele é um pouco mais alongado. Então o seio já diminui, né? E aí o ideal é usar um tecido só, um tecido inteiro. Usa todo de cetim bucol, todo de zibeline, que aí dá para disfarçar legal essa questão aí do seio grande, quadril grande, tá? Mas a questão é caprichar na modelagem, tá? Também é importante isso, além dessa toda essa combinação aí com biotipo. Busto 93, 70, cintura 70 e quadril 110. Bem diferente, né? Depois tu me manda o modelo no direct, Eric. Pois é, gente, então é isso. E a gente vai falar na próxima live sobre modelos e dicas, assim, sabe? Eu sei que tem muitas coisas que a gente não consegue mudar, que o cliente não quer mudar, tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente vai colocando ali na peça, nas provas a gente vai mudando, né? Mas eu sei, é importante que se você souber várias coisas dessas dicas, isso vai te ajudar a atender melhor, vai te ajudar, assim, chegar com ela numa escolha melhor de modelo e é importante que isso também faz diferença para ti na tua modelagem, porque se você consegue escolher um modelo certinho para tua cliente, a tua modelagem vai ser adequada ao corpo dela e o resultado vai ser perfeito, né? Vai ser ótimo. E aí é mais fácil de tudo dar certo, porque às vezes desanda e não é culpa do profissional, às vezes é culpa às vezes da gente, porque a gente não fala olha, não tá legal assim, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Acontece, gente, eu sei porque já aconteceu comigo, de eu não querer desagradar um cliente. E aos poucos a gente vai criando esse profissionalismo, você tem que se posicionar, entendeu? E dizer, olha, vai ficar melhor, você vai ficar muito mais bonita se você fizer assim, assim, assim. E tudo vai se adequando, tudo vai ficando legal. Tá certo? Pois é, então na próxima live a gente vai falar sobre o biotipo de mulheres que têm ombros largos, ombros estreitos, mulheres pequenas, mulheres altas e plus size. Não sei se vai dar tempo de falar das 5 na próxima live, mas de repente a gente faz só uma de plus size, que eu sei que é um pouco bem delicado também, todo mundo quer saber muita coisa sobre plus size. Mas a nossa live de segunda-feira a gente vai continuar esse tema, tá bom? Então é isso, gente, a nossa live está chegando ao fim e queria convidar vocês para se inscreverem lá no canal, tá? Lá no YouTube, pessoal aqui do YouTube também acompanha aqui o perfil, tá? Vestido de Festa do Zero à Prova. E pessoal daqui do Instagram, se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana lá, muito conteúdo bom. Tá, eu vou deixar salvo essa live sim. Então é isso, meus amores. Uma boa noite pra vocês, bom final de semana, tá? A gente tá voltando aí com as nossas lives, a gente ficou umas 2 semanas sem live, mas vamos voltar com as 2 lives por semana.